Bom, para quem chega a primeira vez aqui na casa, todos os dias nós temos os trabalhos, né? Exceto na sexta-feira, que é um trabalho mais direcionado aos dependentes químicos. Ou quem quiser comparecer, que tem algum amigo, algum parente, se a pessoa que tem o problema não puder comparecer, pode vir um amigo, um parente, né, que também já ajuda bastante. Nós também temos o curso básico, que vai ter início depois do carnaval. As pessoas que estiverem interessadas, depois deem o nome para a Sandra, tá bom? Mas antes tem que passar pelo plantão para ter uma conversinha. E após o carnaval, então, tem início mesmo o curso básico. Nós também fazemos uma assistência social para 62 famílias que estão cadastradas, que recebem cestas básicas, né? As pessoas também que quiserem colaborar com essa cesta básica, também vai ser muito importante, assim como produtos não perecíveis. E se quiserem vir aqui para fazer a entrega, é todo segundo sábado do mês, a partir das 9 horas. E todos os sábados, a partir das 17 horas, o pessoal sai aí pela rua, né, para levar um lanche para as pessoas que se encontram perambulando nos caminhos, né, embaixo ali no Carandiru, embaixo do metrô. Então, quem quiser também participar, vai ser bem-vindo. Agora nós vamos aquietando, deixando toda aquela tribulação lá fora, do nosso dia a dia, da semana toda. E vamos unindo com o nosso querido Pai, Deus Todo-Poderoso, esse ambiente que está sendo desde cedo preparado para nos receber de braços abertos. Os nossos amigos espirituais também estão aqui para, junto conosco, aprender um pouco mais desta doutrina tão maravilhosa. E assim, Jesus, com o coração aberto, com a paz dentro dele, vamos rezando aquela oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. A nossa palestra hoje será sobre indulgência permanente, do livro Viver e Amor. E quem vai fazer é o Sérgio. As pessoas que depois quiserem fazer alguma pergunta, estejam à vontade, referente ao tema. E um recadinho dos celulares. Por favor, quem estiver com o celular, se pudesse desligar. Muito obrigada. Muito boa noite a todos aqui presentes. E realmente o tema fala de indulgência. E a gente vai tratar o tema da indulgência puxando mais para o lado pessoal, nosso lado mesmo. Porque quando a gente fala de indulgência, a gente vai tratar de falar entender o lado das pessoas que estão fazendo alguma coisa que não nos agrada. Vamos falar do desculpismo e até mesmo do perdão, mas vamos mudar um pouco o tema. Vamos trazer para dentro de nós a indulgência, né? Entender melhor o porquê, que é importante entender bem esse tema. Se a gente voltar alguns séculos atrás, a gente vai ver que a Igreja Católica, ela dava indultos, ou seja, você podia pecar. Pagando, você simplesmente resolvia o seu problema. Então, se, por exemplo, eu roubasse, tinha um valor. Eu ia na igreja e pagava o indulto. Então, a igreja era indulgente comigo. E o céu me poupava do castigo eterno.
Se a pessoa matasse, tinha um outro preço. E se a pessoa fizesse qualquer mal, existia, por incrível que pareça, uma tabela de preço. Existia mesmo. Em que era indulto, para tal coisa você fazia isso, para tal coisa aquilo. Tinham preços para isso. Ou seja, eu podia pagar para qualquer coisa. Por isso que na Idade Média foi considerada Idade Negra, ou idade em que as pessoas não tinham muito raciocínio sobre as ações em si. E a própria religião não ajudava muito o autoesclarecimento. Graças ao bom Deus, com a doutrina espírita, o esclarecimento humano, nós vamos vendo que nós, seres humanos de modo geral, vamos nos esclarecendo, mas ainda assim a gente precisa despertar para as coisas que estão bem na nossa frente e a gente às vezes não enxerga. A gente tem uma vida equilibrada, a gente busca o caminho do bem, mas de vez em quando a gente precisa ser relembrado constantemente da nossa própria ação na vida. Para que nós consigamos, inclusive, entender o porquê estamos aqui. Não é verdade? Se a gente for pensar em quem está à nossa volta, família, amigos, o chefe, a esposa, nós vamos ver que todos à nossa volta são agentes individuais colaborando com a nossa evolução. Primeiro ponto. A gente tem que partir da premissa de que as pessoas, de modo geral, à nossa volta, não estão para nos atrapalhar. Todo mundo que está à nossa volta, individualmente, está preocupado com a sua própria melhora. Apesar de não saber, muitos deles. Não sabem ainda que precisam melhorar nesse mundo. Mas a grande maioria está aí para isso. Quando nós sofremos, por exemplo, algum revés da vida envolvido uma outra pessoa, e a gente por acaso fica bronqueado com a pessoa, fica com raiva, a pessoa me fez passar por isso. É o nosso sentimento clamando por coisas que a gente não mudou em nós mesmos. Então, se eu tenho um problema sério com alguém, esse alguém tem seus próprios problemas para gerar em nós essa dificuldade. Nós não descartamos isso. No mundo, estamos no mundo de expiação e provas. Estamos num mundo em que, individualmente, nós temos dificuldades pessoais entre nós. Agora, a gente tem que começar a olhar para dentro de nós. Jesus, quando falava do perdoar, chegou Pedro lá para Jesus, olha, eu vou perdoar 7 vezes, Jesus. E Pedro falava 7 porque para os judeus de até então, 7 era um número perfeito. Eu não precisava fazer mais do que 7 vezes alguma coisa. E Jesus, então, ele quebrou essa lei, não. 70 vezes 7. Se 7 é um número perfeito, 70 vezes ele, ou seja, eu vou ter que perdoar eternamente. Isso era muito forte para eles na época. A própria palavra de Jesus, quando falou do perdão, traz-nos agora a condição de entender, então, que nós temos que constantemente lembrar disso. A gente sempre acha, no fundo do nosso coração, de que quando a gente perdoa, a gente está fazendo bem para alguém. Estou perdoando. Então, perdoo. A gente esquece que o perdão tem a ver conosco, não com ele, ou ela, ou alguma coisa, ou uma instituição. Não importa. O perdão é nosso. É uma dívida que nós temos conosco mesmo. Não tem a ver com quem está fora de nós. Até porque, toda vez em que nós temos dificuldades, e essas dificuldades estão prementes, graças a Deus, olha, muitas vezes eu falo, nossa, mas será? Mas graças a Deus que existem pessoas à nossa volta que nos testam constantemente para pôr para fora dificuldades que a gente nem sabe que tem. Essas dificuldades, essa amargura que a gente tem quando sofre o revés por causa de alguém que nos faz o mal, está lá adormecida, está em nós. Esta pessoa, quando fez com que a gente despertasse. Estava lá guardado. Se não fosse essa pessoa, seria outra, pode ter certeza. Então, seja quem for, tudo que acontece, a gente sempre tem que, primeiramente, olhar para nós. Por que estou amargurado? Por que é que eu estou sofrendo essa situação? O perdão, quando a gente ainda tem essa premissa de perdoar X ou perdoar fulano, a gente está jogando para fora de nós o problema. Ele me fez o mal, eu vou perdoar ele. E a gente esquece que tudo acontece dentro da gente. Nós é que sofremos. Enquanto nós temos dentro de nós dificuldades, sempre, e a gente tem que repetir, sempre vai haver pessoas à nossa volta para despertar em nós essas dificuldades. Por quê? Porque nós estamos no laboratório vivo e divino para melhorar.
Gente, se não fosse isso, como é que a gente descobriria em nós que temos raiva, rancor, ciúme e todas as malezas que a gente sabe que bem que tem, mas a gente dificilmente põe isso para fora porque nós, para vivermos em sociedade, nós escondemos o nosso lado e colocamos para fora o lado bonzinho. Nós somos legais, nós somos amigos, nós somos muito legais com todo mundo que está fora da nossa casa. Existem situações até interessantes em que as pessoas vivem um atrito danado na família, mas quando vem visita parece que a família é equilibradíssima. Nós escondemos de quem está fora a nossa própria dificuldade. Então nós temos dentro de nós um monte de coisa para melhorar. Qual a melhor forma de melhorar? Ora, Deus nos dá essa forma. As ferramentas são as dificuldades que nós enfrentamos perante as pessoas que nos fazem despertar em nós essas mesmas dificuldades. É aí que nós despertamos. É ali que nós descobrimos, então eu não sou tão bonzinho assim não. Eu tenho ciúme, sim. Eu fico rancoroso, sim, porque o fulano me faz alguma coisa. Eu ainda tenho raiva. Eu ainda guardo lembranças de algo que alguém me fez. E por aí vai. Mas nós temos isso é normalíssimo. Nós só temos que entender que isso faz parte de nós. Trabalhar isto é um outro passo. Primeiro ponto, lembrar que tudo depende da gente, está tudo guardado aqui. O que acontece fora nada mais é do que um evento fortuito, que aconteceria de qualquer forma, seja com quem for, porque a gente já estava conosco. Mas fulano me fez aquilo e agora ele ainda vai ver, viu? Vai ver. Então nós estamos colocando para fora o quê? Aquele rancorzinho nosso. Aquilo é forte em nós. E a gente tem que aprender a se livrar disso. Mudar. Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, proposta. Todo ser que tem a proposta de melhorar tem que se lembrar disso constantemente. O que nós dificilmente fazemos? A gente tem que ir dormir e ter uma proposta do bem. Então, antes de dormir, fazer uma leitura edificante, fazer uma oração, orar em família. Acordei, faz uma oração. Tem gente que acorda, já corre para o banheiro, ainda mais quando está atrasado, né? Nem sabe se escovou o dente, já vai para o trabalho, já chega daquele jeito. Não tem proposta de mudança. Tudo que acontecer naquele dia vai pôr para fora as nossas condições piores que tem. Porque a gente não se preparou para o dia. Então a Joana de Ângeles nos lembra da proposta. Tenha uma proposta para o bem. Saia de manhã já se colocando numa condição de perdoar. Olha, hoje eu não vou ficar com raiva. A gente vai ficar com raiva, é lógico. Mas com a proposta, a gente tem pelo menos a premissa de não errar tanto. Esse é o ponto. Proposta. Eu me proponho a não xingar meu chefe hoje. Isso é difícil, mas a gente consegue. Eu proponho para mim mesmo não conversar tanto no trabalho, porque meu patrão vai chamar a atenção. E por aí vai. Eu proponho não chamar tanta atenção do meu filho, porque aquele menino, ou brigar com a minha esposa, ou discutir tanto. Propostas. A gente tem que colocar-se em condições de ter propostas constantes. Porque quando a gente tem proposta, a gente age no sentido dela. Quando a gente não tem proposta, a gente não tem sentido. Então a gente age de qualquer maneira. Então ter proposta. É aquele caso em que, por exemplo, as pessoas, chegam no final do ano, proposta de emagrecer. Proposta de... Alguém fez aí no final do ano alguma? Proposta de... Então, é bom, tem que ter proposta de trocar de carro, proposta de trocar de marido, de esposa. Proposta é algo que a gente se propõe a fazer e inconscientemente a gente segue. Por incrível que pareça, mas tem que ter. Se a gente não tem a proposta, a vida segue solta. Então a gente tem que ter propostas na vida. E essas propostas fazem com que a gente tenha uma vida mais reta. Porque a gente consegue seguir baseado naquilo que a gente acredita. Tem até um adágio americano, que é uma frase lá, que ele fala o seguinte. Todo final de ano era bom você escrever sobre suas propostas de coisas que você quer que aconteça. Depois guarda o papel. Por quê? Porque o nosso cérebro guarda aquilo. Por alguma razão, sei lá qual, inconscientemente a gente vai buscando isso, desde que a gente escreva. Então a proposta é interessante, porque quando a gente escreve ou se propõe, o nosso cérebro trabalha a nosso favor também.
Então eu vou propor não ficar com tanta raiva quando o trânsito estiver parado. Eu pessoalmente tenho essa dificuldade, gente. Olha, o trânsito parado irrita. A gente olha, então a minha proposta constantemente é essa, é mudar isso para não me irritar. Mas todo mundo tem que ter. Se a gente não tem propostas, a gente não consegue mudar. É muito simples isso. A gente sabe que o próprio Chico, por exemplo, certa vez estava numa reunião, e antes de começar a reunião, as pessoas começavam a discutir sobre espírito aqui, espírito acolá, e lá no centrinho do Chico, ele chegava, o trabalho não começava porque as pessoas começaram a discutir sobre coisas do dia a dia, e sobre as espiritualidades, e o trabalho atrasava. E o Chico começou a ficar muito irritado com isso. Toda noite, vamos discutir sobre o espírito, e isso estava gerando nele uma certa dificuldade. Aí apareceu a mãe dele. Falou, Chico, busca a água do refazimento, porque ela vai te fazer bem. O Chico no outro dia foi nas farmácias buscar. E foi numa farmácia aqui, cadê a água do refazimento? Não tem. Foi na outra, cadê? Não tem. Outra, não tem. Chegou uma determinada semana, apareceu a mãe dele, ele falou, mas eu não encontrei esse remédio. Não, Chico, essa é da torneira mesmo. Você pega um copo d'água, toma e segura a água na boca. Enquanto continuar a discussão, você vai se acalmando, acalmando, acalmando. Isso é bom pra gente, né? Aquele dia em que a pessoa, o marido, o filho, a gente quer falar logo, põe a água do refazimento. Gente, põe na boca e espera acalmar. É uma beleza isso. Evita que a gente entre em conflito, em atritos, porque a gente, na verdade, muitas das vezes a gente tem que realmente se conter. Faz parte da vida a gente querer participar da vida. É nosso isso. Mas muitas das vezes é melhor, às vezes, a gente manter. E nem sempre a gente tem por nós mesmos as condições necessárias para que a gente se acalme no momento certo. Então, às vezes, a gente tem que buscar as condições para melhorar isso. Então, pegar aquela água e pôr na boca e não discute. Não fala nada. É o melhor remédio. A gente está sendo indulgente. A gente está aprendendo pela própria condição. A gente está se condicionando a isso, na verdade, a não dar margem para discussão. Discutir, conversar é uma coisa, discutir é outra. A gente vê que muitas famílias hoje partem para a discussão sobre qualquer assunto, qualquer evento já descamba para isso. E a gente tem que entender que nós estamos no caminho do aprendizado. Na nossa casa, a gente tem que primar pelo equilíbrio. A nossa casa deveria ser o lugar mais equilibrado para nós estarmos. Tem que ser o melhor lugar para estarmos constantemente. Então a gente tem que fazer o possível para que esta nossa casa, o lar, se torne esse centro de equilíbrio. Para a gente poder manter um lugar realmente em que a gente consiga se refazer espiritualmente, mentalmente, pessoalmente. Depende da gente isso. Essas condições da vida, a gente só consegue dentro dessa ação proposta. Se a gente se propõe a fazer, a gente consegue. E aí a Joana de Ângeles também complementa dizendo que existem alguns passos que a gente pode seguir, né, para a gente se manter dentro de uma proposta de indulgência, ou seja, eu vou ter muito mais facilidade para não ficar preocupado com o que o outro faz se eu começar a não ficar mais tão envolvido em coisas que falam da gente. Se a gente está fazendo o caminho certo, se a gente está correto, a gente não precisa se exasperar quando falaram de você. Alguém falou de você. A gente tem que procurar dentro de nós seguir um caminho reto e simples, ignorar isso. Então o primeiro grande passo, a Joana de Ângeles fala, é esse. Comece, porque é dentro de nós que começa o problema. Então, estão falando, deixa eu falar, porque nós temos a nossa ação, o nosso compromisso com a verdade. E a gente segue. E aí ele fala o seguinte, evite, negue-se constantemente a falar mal de quem quer que seja. Estão falando de... Corta o assunto. Muda. Vira o assunto para alguma outra coisa. Busque outros objetivos. É ruim, né? Porque o pessoal do almoço vai começar a perceber que a gente está diferente, né? Ele não fala mais. E é isso. A gente tem que começar a mudar essas condições. Porque viver como... falando mal de alguém, se preocupando com a vida alheia é fácil. Não falar mal de alguém é difícil, porque a gente tem que procurar assunto melhor para fazer.
A dificuldade está aí. Então a gente tem que buscar condições, assuntos mais equilibrados para a gente. Então evitar isso ao máximo é interessante. Não divulgar também notícias que não são verdadeiras. Eu não sei, me contaram, por que eu vou passar isso para frente? Não passe. Ah, mas eu li, eu vi, eu ouvi. Evitem isso. Isso não pertence. Deixa, se alguém passou, deixa. Não tem que ser nós. E principalmente, não sermos nós instrumento de notícias que fale mal de alguém que está resolvendo, está dentro do grupo. Não tem que ser nós. A pessoa que vai atacar, ou que vai falar mal, ou que vai apontar o dedo. Os chineses, eles dizem o seguinte. Eles falam que todo sábio, quando ele começa a fazer uma autodescoberta, ele está tão preocupado com o seu autodescobrimento que ele não tem tempo de ver a vida do outro. Porque só para a gente se descobrir leva muito tempo. E a gente tem muita coisa para se descobrir, para tirar de dentro de nós. Muita coisa. Quando estamos envolvidos nisso, nesse processo interior, a gente começa a perceber que a vida do outro não tem que ter tanto vínculo conosco, como a gente tem até então. A gente não tem que ficar arrastando as pessoas, falando das pessoas, atingindo quem está à nossa volta. Muito pelo contrário. A gente estamos todos aqui, no final, com uma proposta de auto-melhora. Quando a gente se melhora, inconscientemente melhoramos quem está à nossa volta. É natural. Então a gente vai começar a perceber que a gente não precisa mudar ninguém à força ou por mandato. Você vai mudar. Né? Já tem aquela história, a pessoa vai a primeira vez lá no centro espírita ou em algum lugar, adora, fala, nossa, legal, gostei. Volta em casa, você vai no centro espírita, não vai sim. E a gente quer arrastar a pessoa porque ali fez bem para mim, eu quero que ela vá. Alguém aqui já fez alguma macumbinha para alguém? Indulgência, né? Tô amando ninguém. Todo mundo é bonzinho aqui, né? Ninguém. Tem certeza que não? Olha só. Certa feita eu estava andando e perto de casa tem uma igreja, essas evangélicas grande, aí estou passando na frente, aí o rapaz fala, você quer colocar o teu nome lá no caminho lá da nossa rede de oração? Eu pensei, falei, podia ser legal, né? Interessante. Não, mas não precisa, não. Tem alguém? Ele falou. Aí eu pensei na mãe, no pai, no irmão. É interessante, né? Porque a gente pega todo mundo que tá e a gente quer arrastar todo mundo para a mesma situação. Aí eu pensei melhor, falar, não, deixa para outra vez. Mas a gente acaba fazendo a mesma coisa. Coloca o nominho dele então para vibração, para isso, para aquilo. E a gente vai mudando, vai. A gente tem que conhecer melhor também as pessoas, porque muitas das vezes a gente está querendo criar condições de mudança para as pessoas que às vezes não estão nem preparadas para ela. E a gente fica arrastando as pessoas para a nossa condição. Eu estou bem, então fulano tem que estar igual. E a gente vai buscando isso. Então a gente faz isso com muita facilidade. Existem várias maneiras de ajudar. Existem várias maneiras de buscar as pessoas que estão à nossa volta, condição de melhorá-la. E a melhor maneira é pelo amor. A melhor maneira é realmente o contato. A pessoa está lá, está precisando às vezes de conversar. A gente não conversa com a pessoa, mas põe o nome dela na vibração. A gente mal vai na casa da pessoa, mas vou mandar lá uma vibração para ela. A gente tem que perceber que a gente tem que conhecer quem a gente está ajudando. A gente tem que se aproximar também de quem a gente está querendo ajudar. A gente tem que entender melhor as pessoas. De longe, a pessoa está lá resolvendo os problemas dela, a gente vou ajudar do meu jeito aqui. Não. Se a gente está proposto, a gente está numa proposta de realmente ajudar ou fazer alguma coisa por alguém, façamos. Mas façamos de forma real. Essa é a ajuda real. É ir lá, realmente conversar, verificar o que a pessoa precisa e fazer disso uma ação. Percebeu que, além dessa ação na vida da pessoa, ela também precisa de uma ajuda espiritual? Vou colocar o nome dela na vibração porque ela precisa, conversamos e percebi que realmente se eu fizer isso vai ajudá-la. Esse é o processo. E o processo de ajuda, ela vai acontecer desde que a gente queira.
Quando a gente fala jitiqueira, é o seguinte, certa vez, o Divaldo estava numa palestra, ele comentou de uma mulher que chegou, Divaldo, faz anos que eu cuido das crianças, não aguento mais. E o Divaldo virou para ela, então por que você está ajudando as crianças? Porque é uma dívida, karma. Não é não. Não, mas eu achei, eu vi, o Espírito me contou. Não. Minha irmã, você nunca ouviu falar em livre-arbítrio? Você é auto-obrigação, antes de mais nada, é consigo. Você tem amor para dar, faça. Mas não faça por o que alguém te falou, ou não faça por obrigação, não. Porque é ruim quando a gente também faz de má vontade. Estou fazendo, mas não estou querendo. Estou fazendo porque me falaram que eu tenho que fazer. É ruim. Então nós temos que começar a buscar em nós equilíbrio. Teve um psicólogo que discordou do Freud, que foi Jung, e ele falava de um processo que a gente conhece hoje como sincronicidade. Ele até escreveu livros sobre isso, que é o seguinte: toda vez que a gente está como numa situação distorcida da vida, não gosto, não quero, eu não quero fazer aquilo me atrapalha, a vida fica torta. As coisas começam a ficar toda torta. Nossa vida a gente não percebe. Um exemplo disso, vocês podem perceber na casa. Nossas casas, começa a quebrar as coisas em casa. Tem coisa errada assim. Nós somos seres energéticos, nós somos energia. O carro começa a quebrar com insistência, o filho começa a ter problema demais na escola. Olha só, está tendo problema. Precisa juntar todo mundo que a energia não está boa. Nós somos seres de energia. E essa energia flui quando as coisas equilibram. Quando está desequilibrado, ela também, o contrário acontece. Começa a acontecer vários problemas na nossa vida. E muitas vezes a gente acha que o problema é passageiro. É ali, quebrou e eu vou resolver. Não. É nosso. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Se a coisa não está andando bem, a gente tem que buscar na nossa casa onde está o problema e voltar ao equilíbrio natural. Isso acontece. E muitas vezes nós não esquecemos. Nós não somos seres humanos com corpo material. Nós não somos seres materiais com corpo espirituais. Nós somos seres espirituais num corpo material. Antes de mais nada, nós somos seres espirituais. Nós somos seres de energia. Energia flui. Se nós estamos bem, nossa energia flui bem. Se nós estamos mal, nossa energia mal flui para fora. Mal ela consegue dar condições de equilíbrio. Isso acontece em todo momento. Então, buscar o equilíbrio é prioridade pessoal. É óbvio que a gente uma hora ou outra vai ficar doente, vai acontecer isso ou aquilo, isso é natural. Estamos no mundo. No mundo material isso vai acontecer. Mas a gente tem que perceber que a busca do equilíbrio tem que ser constante. Jesus ensinou para a gente lá atrás: orai e vigiai. Orai e vigiai é manter constantemente um contato com o alto. Manter constantemente a luz acesa dentro da gente. Orando, buscando condições para a gente se manter iluminado interiormente. Então, voltando só para relembrar a Joana de Ângeles, leituras edificantes, a gente tem que ter isso. Fazer a oração matinal, à noite, fazer o evangelho no lar em casa, buscar o equilíbrio interior dentro de nós, sair de casa com uma proposta de equilíbrio. Eu hoje vou fazer as coisas darem certo, na minha casa as coisas estão equilibradas, eu vou me reatar com minha família se houve uma briga, vou me reatar com meu cunhado. Propostas constantes. Essas propostas pessoais são alcançadas porque a gente quer. Enquanto a gente fica naquela condição de, se der eu volto a falar com ele, mas agora não está. Enquanto a gente estiver esperando que o outro, ou culpando o outro para as nossas deficiências, a vida não anda. A partir do momento que a gente toma a rédea da vida, a gente tem que buscar esse equilíbrio, buscar as pessoas. Agora, buscar as pessoas também não é, alguém me fez um grande mal. Perdoar não significa arreatar constantemente aquela amizade que se tinha. Porque aí quem fala isso é uma médica americana, o Divaldo até comentou o nome dela, Rosana Cassartia, e ela fala uma coisa interessante. Ela diz o seguinte, que quando a gente sofre algum problema com alguém, o sentimento, ele não volta mais, porque é sentido, é material, ali, está lá. A gente pode sim buscar o reequilíbrio até que os sentimentos voltem a se equilibrar normalmente, mas
A gente sabe, no fundo, que não adianta chegar para a pessoa, você perdoou, perdoei, mas o sentimento está ali. E o sentimento a gente não controla, não adianta. Não controla. Então, ter uma proposta de perdão é simplesmente evitar ficar pensando mal de quem nos fez o mal. Porque enquanto a gente estiver nesse círculo vicioso de pensar o mal em alguém que nos fez o mal, a gente não muda. A gente vai ficar sempre lembrando daquilo. Que é um grande erro. Então vamos entender isso. E vamos entender o seguinte: nós, em primeira instância, podemos mudar tudo na nossa vida. Nós. Não é o outro, não é o padre, o bispo, o palestrante ou a religião. Somos nós. Nós somos capazes de tudo. Existe uma frase da PNL que diz o seguinte: se você acreditar que pode ou acreditar que não pode, você está certo. E é verdade. Se a gente acredita que tem dificuldade, vamos ter. Se a gente acredita que não tem dificuldade nenhuma, também vamos ter. Então depende de nós. O autodescobrimento é o primeiro grande passo. Buscar se manter equilibrado com leituras edificantes, e aí a gente estende um pouco mais, viu? Leitura edificante, programação de televisão edificante. Vou escutar um rádio edificante, conversa entre os amigos edificantes. Por quê? Porque não adianta nada eu buscar equilíbrio numa única fonte e todo o resto deteriorar a minha situação. Não dá. Eu tenho que buscar, aonde eu estiver atuando, uma condição edificante. Na minha casa, no trabalho, na programação, na televisão, no rádio, aonde eu estiver. Aí sim eu consigo gerar em mim essa mudança. Então o equilíbrio, ele parte de nós. Indulgência é um favor que a gente faz conosco mesmo para podermos evoluir. Porque se a gente não for indulgente, a gente não aprende a perdoar. E não aprendendo a perdoar, a gente não melhora. E a culpa não é do outro. A culpa, em primeira instância, do que a gente sente. A pessoa pode até ter culpa de ter feito alguma coisa e que a gente guarda o rancor e tudo mais. Mas o rancor, aquilo que a gente sente, é nosso. E a gente não aprendeu a mudar isso. Então, enquanto a gente não aprender a mudar isso em nós, não vai aparecer uma única pessoa para fazer isso conosco. Vai aparecer 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vão aparecer várias pessoas para nos lembrar de que aquele sentimento tem que ser modificado. Então, ser indulgente em última instância é caridade conosco mesmo. Muita paz a todos. De São Paulo, né? Boa noite, Sérgio. Como fazer para perdoar um filho ingrato que muito nos magoou? Pois é. A gente até comentou do perdão, né? E dessa dificuldade que nós temos. O perdão, vamos separar perdão de sentimento? Fazendo o que a gente comentou até na palestra, né? O sentimento é difícil e a gente vai mudar só com o tempo. Não adianta, não existe mágica. Perdoei, voltei a amar. Não adianta. Perdoar, no sentido mais amplo da questão, é buscar, no caso do filho, uma reaproximação. Mas eu ainda sinto. Então nós temos que buscar em nós essa mudança antes de reaproximar, porque senão não vai adiantar nada. Então a gente tem que fazer o quê? Uma revisão interior. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos antes para saber por que esse sentimento é tão grande que a gente não consegue mudar. Porque se a gente buscar reaproximar, fazer alguma coisa, mas o sentimento ainda estiver muito forte, a tendência é não reatar. Não adianta. Não vai ter como. Então nós temos que antes fazer uma autoanálise. Por que eu me sinto assim? O que acontece comigo? Por que eu ainda guardo esse rancor? Por que ainda isso aí me faz tão mal? Fazer uma análise disso é bom, porque a gente aprende com isso. O Sócrates, ele dizia que antes de grandes mudanças haveria grandes quedas. A grande mudança e a grande queda tem a ver com esse sentimento. Porque muitas das vezes a gente, quando começa a
perscutir esse sentimento de angústia que a gente tem, a gente não pode se deixar envolver por ele, hein? Porque senão a gente também entra em depressão. A gente tem que buscar entender esse sentimento. Entendendo o porquê, se a gente conseguir, se a gente não consegue sozinho, busque ajuda. Busque ajuda de especialista. Muitas das vezes a gente acha que pode fazer tudo sozinho, está errado. A gente tem que fazer uma busca pessoal, tentar entender por que alguns sentimentos ainda são muito fortes em nós, até o momento em que a gente percebe que a gente não consegue mudar sozinho. Percebemos que não conseguimos mudar sozinho, vamos buscar ajuda, mesmo que seja de especialista. Existem pessoas capacitadas que nos ajudam a suplantar, a melhorar, a ultrapassar essas dificuldades que estão segurando a gente lá embaixo. E aí sim, com um sentimento lívido, com uma condição melhor, a gente consegue fazer um trabalho de reaproximação sem problema nenhum. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma observação esclarecedora a respeito da ingratidão. Exatamente. Isso, foi falado até, né? O Evangelho é importante para isso, inclusive, para fazer certas lembranças aí. Agora outra pergunta da Mariana. Sérgio, posso fazer muitas propostas no bem, mas depois não tenho forças para cumprir. Como posso mudar isso através do Espiritismo? Então, a ideia não é fazer muitas propostas no bem, porque a gente não consegue. Por exemplo, eu vou correr na São Silvestre. Eu não consegui correr na São Silvestre, foi bem que eu tentei, né? Foi uma das propostas que eu tinha. Correr na São Silvestre, emagrecer, comprar uma bicicleta. Gente, a gente não vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não dá, não tem como. Tenha uma proposta de cada vez. Uma minha. E não seja muito grande. Porque se a gente for fazer uma proposta muito grande, a gente sabe que não vai alcançar. E por primeiro instante, façamos propostas pequenas. Uma coisinha pequenininha. Ah, não vou mais brigar com meu irmão. E a gente vai fazendo essa proposta bem pequena. Não vou discutir com meu marido nas noites de quinta, de quarta-feira que ele vê o jogo. E por aí vai. A gente tem que fazer pequenas propostas e alcançando essas propostas com o tempo e com a experiência. Com o tempo e com a experiência, nós vamos fazendo propostas melhores e maiores, porque a gente consegue. Então, agora, por exemplo, a gente está partindo de uma premissa de que a gente nunca teve proposta nenhuma. Saía de casa, ia, trabalhava, voltava. Não existe proposta de mudança. Então, mudar, muito drasticamente, não vai conseguir. Fazer um monte de proposta, não vamos alcançar nenhuma. Pequena proposta, uma pequenininha. Hoje, conseguiu, uma um pouquinho melhor amanhã. Conseguiu, e vamos indo, passo a passo. Graças a Deus, né? Porque a gente está num mundo em que a gente também não precisa ficar correndo para resolver tudo. Mas a gente pode ir caminhando, passo a passo, até atingir o nosso objetivo, que é a melhora de nós mesmos. Agora é do Lourenço, da casa, Não, né? Lourenço. Eu creio que seja um complemento. Serginho, boa noite. A indulgência sendo um corolário de caridade, pode também ser confundida com a falsa modéstia, pondo à mostra em vez de dissimular os defeitos de outrem? A questão de usar a indulgência para poder, inclusive, evitar participar de situações complicadas também tem que ser revista. Bem lembrado pelo Lourenço também, porque, olha, a gente também não é coitadinho, não. Indulgente não é sentir peninha de ninguém, porque pena não resolve a vida de ninguém. Primeiro ponto. Ser indulgente também não é querer que as pessoas pisem em todo mundo, inclusive na gente. Está errado. Está errado isso também. Então, eu sou bonzinho, está errado. A pessoa pode fazer o que quiser, está errado. São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta sobre isso. A gente não pode ficar discutindo ou despertando o mal que está por aí, mas também a gente não pode deixar o mal desperto, não. Se alguém faz o mal e esse mal atinge muitas pessoas, esse mal tem que ser apontado. E aí está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem que apontar também. Olha, fulano, você está fazendo mal. A gente tem que ser participativo também. A gente não é,
Porque o que acontece em muitas vezes nessa nossa caminhada para o bem, e a gente percebe muito isso. Muitos de nós, a gente entra para as correntes espírita, para a linha espírita ou qualquer outra religião, e a gente acha por bem que fulano pode fazer qualquer coisa, porque agora eu sou bonzinho, eu não discuto, então fulano pode fazer o que quiser, porque ele é o mal e eu sou o bom. Está errado. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos no mundo material. Nós temos que discutir e aprender a discutir e viver em sociedade. Alguém faz o mal, busque e discuta. Você não pode fazer isso. Não, não é briga. Não é a discussão no sentido arraigado. É a discussão no sentido de fazer com que a pessoa saiba que não é porque a gente está no caminho do bem que ele pode fazer qualquer coisa. O tal dos 3 filtros, né? A gente tem que saber se, quando for falar de alguma coisa ou de alguém, é verdade, é necessário, vai realmente atingir, está fazendo mal para as pessoas? Se está fazendo mal para a pessoa, é verdade e é necessário, temos sim que chamar a atenção. Isso é normal. E, obviamente, que vamos buscar aí Jesus para discutir. Não tem que chegar e falar dele para alguém, tem que chegar nele, falar para a pessoa. Não tem que falar para ninguém, não. Olha, busque a pessoa e fale com ela. Olha, fulano, você está fazendo algo errado. Esse é o ponto. Tá certo. Alguém daqui gostaria de fazer alguma pergunta, colocação? Sérgio, a televisão não é uma grande invenção, porque toda a família fica ali embasbacada, olhando para a televisão, e não estão fazendo mal, nem cochichando, de coisa nenhuma, né? Aqueles momentos ali, eu acho que são benéficos, né? É? Olha, tem um livro do Chico, em que o Kardec foi levado em sonho para o mundo espiritual. Chegando lá, o espírito mentor olhou para o Kardec e falou: olha lá embaixo, as pessoas sofrendo. Aí o Kardec: que são isso? São os guerreiros? Não, esses guerreiros já reencarnados, já estão em situação melhor. Que são isso? São pessoas que fizeram tão mal para a humanidade e estão sofrendo agora? Não, Kardec. Esses também já estão reencarnados. Então quem são esses? Ah, Kardec, esses são aqueles que diante do mal não fizeram nada e tiveram a condição de fazê-lo. Simplesmente não fizeram nada naquele momento. Kardec fez até uma pergunta, acho que se eu não me engano é 305, em que não, quando então, eu não sei se eu vou lembrar bem exatamente a pergunta, está no Livro dos Espíritos, mas é até bom relembrar, porque é importante, se a gente estiver diante do mal, se a gente não fizer nada, a gente está colaborando com o mal. Com relação a isso, à televisão, eu concordo, mas eu tenho um adendo aí para fazer. Menos mal, né? Exato. Alguém já viu a Alegoria da Caverna? Conhecem? Quem puder, gente, leiam a alegoria, vão no Google, Alegoria da Caverna. Para facilitar para vocês, tem uma historinha do Maurício de Souza que ele colocou a Alegoria da Caverna numa história em quadrinho. Então, procurem Maurício de Souza, Alegoria da Caverna. No Google lá vai ter uma historinha. Mas só resumindo para vocês verem, o Platão ele fez a alegoria da seguinte forma: as pessoas elas ficavam numa caverna. E a caverna batia o sol e elas estavam acorrentadas e elas só viam sombras. E a realidade para elas eram sombras. Então tudo que as pessoas passavam, eles não viam pessoas, elas viam só sombras. Lembra um pouco a televisão, a gente vivia da sombra, e aquilo para nós era a realidade. A gente vivia aquilo. Alguém se soltou das correntes e conseguiu sair da caverna e viu que existia um mundo real.
um mundo em que as pessoas eram reais, ele conversava, ele tocava as pessoas. E ele ficou maravilhado com isso. Quando ele volta para a caverna para insistir para as pessoas saírem, as pessoas, você é louco. Não existe isso. Esse mundo não existe. E tentaram até matá-lo. Então, na alegoria da caverna, obviamente que se vocês pegarem a alegoria da caverna do Maurício de Souza, vai ser mais simples. Mas se vocês lerem lá a alegoria da caverna de Platão, que é muito mais profundo, vocês vão ver que o que acontece? Nós vivemos numa humanidade em que a mente está embotada. Embotada é uma mente que não está mais produzindo mais nada. E a televisão é a caverna. Retém. Exatamente. Tá aí. Leiam, gente, a alegoria da caverna, depois lembrem-se da televisão. Mais alguma pergunta? Ou colocação, não necessariamente. Isso. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Enquanto o pessoal fica reunido de frente à televisão, acaba o diálogo na família. Não se tem mais diálogo. É tudo primeiro a televisão. Não, acaba, simplesmente destrói a família. Exatamente. Sem querer pôr lenha na fogueira, agora com esse big qualquer coisa, né, que está começando aí. Muita paz a todos, gente. Boa noite. Agora que nós vamos fechando os nossos olhos, nós recebemos tanto com todas essas informações que nos foram passadas. Esse é o momento que a gente se recolhe para as nossas vibrações, para os nossos pensamentos irem até aqueles lugares mais necessitados, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, em todo canto onde houver uma dor, houver uma tristeza, enfim, onde houver uma pessoa necessitando dessa nossa vibração, desse nosso pensamento positivo. Lembremos que todos nós temos dificuldades, mas é importante nós lutarmos, porque daquele profundo nosso, daquele cantinho do nosso coração, tenhamos a certeza que nós estamos sempre amparados pelo nosso Mestre Maior, Jesus Cristo. Ele alivia todos os nossos sofrimentos. Ele nos dá força para enfrentar o nosso dia a dia. Sejamos confiantes cada vez mais, praticando a caridade, praticando o amor para todas as pessoas ao nosso redor. Vamos vibrando pelos dirigentes de estados, por todos aqueles lugares que ainda se encontram em lutas pelo poder. Que essas criaturas reconheçam que todos nós somos irmãos. Todos nós viemos do nosso Pai amado. Vibremos por todos aqueles que estão mais perto de nós, em forma de família, nossos amigos mais achegados, que não é por acaso que nós nos encontramos unidos como uma corrente, em elos. Viveremos em particular por alguém que nesse momento está precisando muito dessa nossa vibração. E vibremos por nós mesmos, agradecendo ao Pai Todo-Poderoso pela oportunidade do reencarne, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, rodeada por todos esses amigos, de podermos chegar aqui
e voltar para os nossos lares, para o nosso local de trabalho, muito mais fortalecidos, muito mais esperançosos, com o coração cheio de amor e muita calma em nosso espírito, muito discernimento e muita aceitação. Que assim seja, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Agora nós vamos passar para a parte dos passes. Boa noite.